Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu vou falar sobre mais um livro infantil e é um livro fofíssimo da literatura infantil. Mas antes de começar o vídeo, aqueles recadinhos de sempre, eu já te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, deixa seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostem de literatura, de cinema, de séries, que aqui eu sempre procuro dar dicas legais pra vocês. Na descrição do vídeo também eu sempre deixo o link para as minhas outras redes sociais, onde vocês conseguem me encontrar, e o link de compras na Amazon. E comprando por esses links vocês não pagam nada mais por isso, mas me ajudam com uma pequena comissão. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo durante essa semana, que dia 12 de outubro é Dia das Crianças, e durante essa semana, até domingo, nós teremos vídeo todos os dias, especiais, vídeos temáticos aí, buscando comemorar essa data que é uma data tão gostosa. E hoje, gente, eu vou conversar com vocês sobre o livro Os Pinguins do Sr. Pooper, que é um livro que foi escrito a 4 mãos pelo Richard e pela Florence Atwater. O Richard nasceu em 1892 na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. O Richard foi escritor e professor na Universidade de Chicago. A Florence também nasceu em Chicago no ano de 1896. Ela estudou literatura francesa na Universidade de Chicago, onde ela foi aluna do Richard. Foi ali que eles se conheceram. Os dois vieram a se casar um ano depois da Florence se formar, então ali no ano de 1921. Em 1934, aos 42 anos, o Richard sofreu um derrame que o deixou impossibilitado de falar e de escrever. Nessa época, ele já tinha escrito um manuscrito dos Pinguins do Sr. Pooper. E aí a Florence pegou esse manuscrito e finalizou o livro. O livro foi publicado no ano de 1938 e virou ali um clássico da literatura infantil americana. Inclusive, ele chega a ser recomendado no currículo escolar ali dos Estados Unidos. Apesar de ser um sucesso nos Estados Unidos, o livro só chegou no Brasil no ano de 2011, quando saiu uma adaptação para o cinema chamada Os Pinguins do Papai. Eu li esse livro há alguns anos atrás e agora eu resolvi reler ele novamente para trazer um vídeo aqui para o canal. E é uma leitura muito fofa, que traz uma mensagem muito bonita. E aqui a gente vai ter então a história do Sr. Pooper. O Sr. Pooper é um pintor de paredes e decorador. Ele é casado com a Sra. Pooper e ele tem 2 filhos. O Sr. Pooper é um homem muito simples, ele nunca saiu ali da sua cidadezinha Água Mansa. Ele é um homem muito peculiar. Nossa, hoje os passarinhos estão que estão. Bom, gente, voltando. Ele é um homem muito peculiar, ele anda sempre com os cabelos bagunçados, ele é meio desleixado, ele costuma inventar moda nas paredes, então às vezes as pessoas pedem pra ele pintar a parede de uma cor X, ele vai lá e pinta de outra. Mas ainda assim, ele é muito querido na cidade e as pessoas sempre contratam os serviços dele. Só que ele tem um problema, durante o inverno ele fica sem emprego, porque normalmente as pessoas deixam para fazer reformas e pintar a casa no verão. Então é como se durante o inverno ele ficasse de férias. E quando o livro começa, a gente tá ali no início do inverno, então é um período em que ele vai ficar sem trabalhar. A Sra. Pooper, inclusive, está muito preocupada, porque ele vai ficar em casa e a casa vai ficar muito mais bagunçada. E além disso, né, como ele não tem trabalho, ele também não tem dinheiro, então eles precisam economizar muito nessa época. O Sr. Pooper tem uma paixão que é a leitura. Ele é completamente aficionado por expedições e viagens. E apesar dele nunca ter saído da sua cidadezinha, ele lê muito sobre o assunto e ele é apaixonado. O sonho dele é viajar, é fazer uma expedição, mais especificamente nos polos, né, no Ártico, lá no Polo Sul principalmente. E ele tá sempre acompanhando as expedições e tem um almirante, que é o Almirante Drake, que é uma pessoa que ele acompanha durante essas expedições. O Almirante Drake então faz essas expedições pelo Polo Sul e ele costuma transmitir como está sendo essas expedições na rádio, e aí o Sr. Pooper sempre acompanha. E o Sr. Pooper sabe tudo que envolve
envolve os polos gelados, tudo que envolve os animais que vivem ali. Então ele sabe tudo sobre pinguins, ele sabe tudo sobre ursos polares, o que eles comem, o que eles fazem para se proteger, como eles agem. Sua maior paixão mesmo são os pinguins. Para ele, os pinguins são aves extraordinárias. E durante essas expedições, então, do Almirante Drake, ele sempre transmite algumas mensagens pelo rádio. Normalmente essas mensagens é somente assim: oi mãe, oi pai e câmbio, desligo. Mas ainda assim o Sr. Pooper sempre fica muito ansioso quando vão ter essas transmissões de rádio. Ele sempre sabe o horário certinho e ele fica esperando a hora que o Almirante Drake vai ali dar seu oi para os seus pais. E aí, em um certo dia, né, ele acabou de entrar de férias, ele vai escutar então essa transmissão que está marcada. E aí o Almirante Drake diz o seguinte: oi mãe, oi pai, oi Sr. Pooper. E aí na hora que ele fala isso, o Sr. Pooper não acredita, a Sra. Pooper também não entende muito bem o que tá acontecendo. E aí o Almirante Drake continua a transmissão e diz pro Sr. Pooper que ele pode esperar que vai chegar uma surpresa na casa dele. No dia seguinte, chega uma encomenda diretamente do Polo Sul do Almirante Drake para o Sr. Pooper. O que acontece é que o Sr. Pooper costuma escrever cartas para o Almirante Drake. E dessa forma, o Almirante sabe toda essa paixão que o Sr. Pooper tem. E aí ele manda um presente para ele. Manda nada mais, nada menos do que um pinguim. E ele fica muito feliz com seu bichinho novo de estimação. Seus filhos ficam muito animados. A Sra. Pooper no começo não gosta muito da ideia, mas ela acaba se afeiçoando ao bichinho também. E aos poucos a vida da família vai mudando. Eles fazem ali uma adaptação na geladeira para que o pinguim consiga dormir mais confortável. Então eles fazem um furo ali, alguns furos na geladeira. Eles contratam um rapaz para ir lá arrumar a geladeira e pedem para ele fazer uns furos na geladeira para que tem essa passagem de ar. Eles também pedem para que coloque uma maçaneta do lado de dentro da geladeira para que o pinguim consiga entrar e sair sozinho. No começo ainda, o rapaz que vai lá arrumar a geladeira acha que ele tá ficando doido. E aí quando ele vê o pinguim, ele chama a polícia, mas assim, não existe lei que prenda alguém por ter um pinguim. E o Sr. Pooper até vai até a prefeitura, ele tenta conseguir ali uma licença para ter o bichinho, mas ninguém nunca pediu esse tipo de coisa, então não tem nenhum tipo de burocracia para aquilo. E aí acaba ficando por isso mesmo. Eles colocam o nome do pinguim de Capitão Cook. O Capitão Cook é um trapalhão, mas aos poucos ele vai se adaptando à sua família. E dessa forma eles vão levando a criação desse bichinho novo de estimação. Até que um dia o Capitão Cook fica doente. A família tenta curá-lo de todas as formas, tenta chamar um veterinário, mas nada dá jeito. O Capitão Cook fica cada vez mais doente, comendo menos. E aí o Sr. Pooper resolve ir atrás de um zoológico, de uma reserva que tem em uma cidade próxima dele, onde tem uma pinguim. Então ele manda uma carta perguntando: olha, o que eu posso fazer? Vocês conseguem me ajudar? Porque o meu pinguim tá doente. E eles falam: olha, a nossa pinguim aqui, ela também tá muito doente, a gente não sabe o que fazer, a gente já tentou de tudo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar ela aí pra você, porque daí os dois, talvez, ficando juntos, eles consigam se curar, porque aparentemente a doença dos dois é a solidão. E pronto, agora o Sr. Pooper tem um casal de pinguins. A nova pinguim que chega na família é a Greta. E não demora muito pra esse casal de pinguins botar alguns ovos e mais pra frente vão nascer então 10 pinguinzinhos. A geladeira fica muito pequena para o casal, logicamente não vão caber os dois ali dentro, então eles resolvem adaptar o porão da casa, fazer uma câmara fria ali dentro da casa, para que os pinguins fiquem mais à vontade, e eles passam a viver no porão da casa junto com os pequenos pinguinzinhos. Só que tudo isso custa dinheiro e o dinheiro da família tá acabando. E aí, precisando de dinheiro para se sustentar, o Sr. Pooper resolve fazer um espetáculo, porque ele pensa: as pessoas fazem espetáculos com focas e ganham dinheiro com isso, então eu vou treinar os meus pinguins e vou fazer alguns espetáculos e aí eu vou conseguir dinheiro pra gente conseguir se manter. Isso dá tão certo que eles vão passar a viajar os Estados Unidos inteiro fazendo shows com os pinguins. E o livro vai trazendo então essas aventuras da família Pooper e dos pequenos pinguins, e como eles vão lidando com todas essas situações. E traz uma mensagem muito legal a respeito de você cuidar dos animais.
Que apesar desses pinguins serem muito amados e muito bem cuidados pela família, será que é certo o que eles estão fazendo? Será que eles, se utilizarem desses pinguins para poder fazer apresentações, será que isso realmente é o melhor para eles? Será que eles gostariam de estar ali mesmo? Ou será que não seria melhor para eles estarem no ambiente natural? No fim, tudo isso vai ser trabalhado no livro de uma forma sensível e muito simples, explicada para crianças. Não tem violência animal, não tem nada escancarado, mas é uma mensagem que as crianças vão conseguir compreender. O livro é fofo, tem suas pitadas de comédia, traz uma moral muito bonita. A história foi adaptada para o cinema no ano de 2011, chegou aqui no Brasil com o nome Os Pinguins do Papai. O filme tinha a direção de Mark Walters e trazia o Jim Carrey como o Sr. Pooper. Eu confesso para vocês que eu não sou a maior fã de filmes de comédia, inclusive eu não gosto dos filmes do Jim Carrey justamente porque eu acho tudo muito forçado e não é o tipo de filme que eu gosto de assistir. Eu me lembro quando esse filme saiu, mas eu não cheguei a assistir. E aí agora que eu li o livro novamente, eu resolvi pegar o filme pra ver. E assim, realmente não gostei do filme. O filme é bem diferente do livro. No filme a gente tem o Sr. Pooper, ele é um empresário, ele não é um pintor de paredes e também quem manda esse pinguim pra ele não é o Almirante Drake, é o pai dele que foi numa expedição e nunca mais voltou. No filme também ele é divorciado da Sra. Pooper, o que eu achei uma pena, porque aqui no livro a relação dos dois é tão bonita, eles têm um casamento tão legal, que eu acho que não precisava ter tirado essa parte. Porque apesar do Sr. Pooper ser aquele cara totalmente desencanado, desleixado, a Sra. Pooper já ser aquela pessoa mais centrada, sabe? Os dois são muito companheiros, eles se ajudam muito. Então também é muito bonito de ver a relação dos dois, porque por mais que muitas vezes eles discordem, eles não brigam, eles não discutem na frente dos filhos, eles apenas se entendem, arrumam ali um caminho de se entender. Então é muito legal a relação que os dois têm aqui. Eu não recomendo o filme, mas o livro, gente, pra você ler com uma criança, é maravilhoso. É uma história linda e muito divertida. Bom, gente, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês conheciam. Um beijo grande e até amanhã!